Essa roda é muito especial porque a gente vai tratar de um tema absolutamente atual, embora seja um tema absolutamente antigo. Quer dizer, o racismo começa com as guerras entre tribos. Então, é ancestral a questão do racismo. Então, nós convidamos para essa roda de conversa 3 pessoas muito especiais. Jean Ramos, índio Pancararu, aqui do nosso interior de Pernambuco, artista, mas também é um multiartista, porque ele atua em várias áreas, não só na área da música. Ele estava conversando conosco, para quem chegou agora, um pouco da trajetória dele e da luta dele, já que ele é filho de negro com índio, então ele sofreu o duplo preconceito e o duplo racismo, e ele traz aqui a história viva através desta música que ele compôs com o arquiteto, compositor e amigo Patriota. A gente resolveu, nesta roda, se inspirar na música de Aldir Blanc. Aldir Blanc, que faleceu esse ano de Covid, é um carioca que nasceu em 1946, então é contemporâneo dos outros artistas que nós discutimos aqui, é contemporâneo de Belchior, é contemporâneo de Chico, é contemporâneo de Alceu, e que é médico, psiquiatra, que logo depois da música ele deixa a psiquiatria. Aldir viveu um processo depressivo, Aldir sofreu um acidente, se isolou e passou a praticamente viver uma situação de isolamento voluntário, mas por aspecto psicológico. É um dos grandes letristas, né? Eu me lembro que quando eu fiz 50 anos, ao dia de 46, eu sou de 48, então 2 anos antes, Aldir tinha feito 50 anos e tinha gravado um CD dos 50 anos dele, e que eu usei algumas músicas dele exatamente na festa dos meus 50 anos. E Caymmi, que fala sobre os 50 anos de Aldir, ele diz uma frase que me marcou muito. Ele chama de Aldir de ourives do palavreado. Então, na verdade, Aldir era um ourives da palavra. Ele era um letrista e um poeta absolutamente ímpar dentro da nossa música. E, portanto, a gente se inspirou no Mestre Sala dos Mares, que trata da revolta da Chibata, um grande momento trágico, não é, da nossa história, trágico porque é um momento de heroísmo e, ao mesmo tempo, de absoluta traição. É uma história de traição. A história da revolta é uma história de traição. Um grupo que recebe a anistia num dia, não é? E um mês depois está preso e grande parte deles, quando não foram mortos, foram deportados. Então, é uma história de grande violência. Então, eu queria convidar a Jean para abrir a nossa roda de conversa oficialmente, se apresentando e cantando a música Revolta da Chibata, dele, de Pablo Patriota. Muito bem-vindo, Jean. Seja bem-vindo e é uma honra tê-lo aqui conosco nessa nossa roda de conversa. Boa noite, Evaldo. Boa noite a todos. Quero dizer Abaixe seu som, viu? Naquela hora estava melhor. Deixa eu tirar aqui. Melhor. Melhorou? Boa noite, Evaldo. Boa noite a todos. E quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu me chamo Jean Ramos Pancararu, sou cantor e compositor. Moro na comunidade Bem Querer de Cima, dentro do território indígena Pancararu. Há 20 anos eu vivo de música, já morei em diversos estados do Brasil. Morei na Paraíba, morei em São Paulo, morei em Santa Catarina. E hoje resido dentro da minha comunidade.
Essa é uma canção composta com um grande amigo e hoje parceiro de canção, Pablo Patriota. Quanto dá pra ser feliz, marcado com giz de não nascer branco, manso, até onde deu. Fui escravo seu 100 anos atrás, mas já não sou mais, agora sou ranço. Branco, deu na minha cara, cara de bandido, tiro na barriga do menino em casa, joelho na cara até faltar fogo nos fascistas. Chame a sua aldeia, destrua as chibatas na sua favela, tela, cela, aquela lá. Faz como um dia o preto João tomou seus navios e mirou na cara da opressão. Faz como um dia o preto João tomou seus navios e mirou na cara da opressão. Não sei qual é o nome do seu Deus, mas seja lá qual for o nome dele ou dela, ou mesmo que seja um desses deuses sem nome, eu peço a ele que aceite a minha reza, a minha oração que faço ao meu. O meu se chama Jesus e na minha cabeça, veja lá, ele é preto. Que Deus perdoe quem não se posiciona contra as injustiças. Que te faça entender que quem cala oprime. Que te faça ver que você, querendo ou sem querer, ajudou quem gosta de tortura, quem oprime gays, quem bate em mulher ou humilha o pobre. Você apertou 17 vezes o gatilho do exército e de lá saíram 300 tiros em Everaldo Rosa. Você sumiu com o corpo do Amarildo e ainda atirou nas costas do menino negro que ia para a escola. Querendo ou sem querer, você também empurrou o anjo Miguel. Sabendo ou sem saber, vá dormir pensando nisso. Você também mandou matar Marielle. Fogo nos fascistas, chame a sua aldeia, destrua as chibatas da sua favela, tela, cela, aquela lá. Faz como um dia o preto João tomou seus navios e mirou na cara da opressão. Faz como um dia o preto João tomou seus navios e mirou na cara da opressão. Muito bem, Jean, muito obrigado. Seja bem-vindo, Pablo, o parceiro do Jean, que acaba de entrar, então ainda assisti um pouco o Jean falar. Eu acho que esta música de vocês, na verdade, aponta o canhão como o João Cândido apontou o canhão para o Palácio do Catete, onde estava o presidente recém-empossado. Então, eu acho que é exatamente tudo aquilo que a gente tem acompanhado de todos os movimentos, a ideia de que
não é uma pessoa que aperta o botão do elevador, não é uma pessoa que puxa o gatilho. São todas as pessoas que, de uma certa forma, contribuem com esse racismo estrutural que a gente continua vivendo. Você queria comentar mais alguma coisa, Jean? Você queria fazer alguma... A palavra está contigo, além da tua voz, da tua música, se você quiser comentar alguma coisa. Eu vou fazer uso das minhas palavras que estão circulando como música, como poesia para as pessoas. Eu acredito muito na conscientização a partir da música. Eu coloco a minha voz e a minha história e as minhas vivências como uma voz atual sobre esse preconceito que sofreu o João e que tantos outros Joãos pelo mundo sofrem. E nesse momento a gente precisa muito relatar todos os acontecimentos que acontecem todos os acontecimentos contra os negros, todos os preconceitos que são emanados por uma parte da sociedade que está inconsciente de absolutamente tudo, porque em pleno, nesse tempo que nós estamos vivendo, ainda existia alguém que tem esse sentimento, e cada dia que a gente estuda, a gente acaba entendendo que o racismo não é só um ato violento, mas ele é também hereditário, porque essas pessoas herdam o racismo consigo e acabam reproduzindo o que os seus pais, o que seus avós, o que seus bisavós, o que a maioria da sociedade branca brasileira faz, que ela não é daqui e ela trata quem é daqui, quem é dessa terra, com preconceito, com desrespeito, com ignorância, sem o menor respeito à história do povo brasileiro. Por isso que eu digo, na terra Pancararu tem 6.000 e tantos índios, jovens, velhos, crianças, adultos, todos assim como eu. Pele, braço, perna, cor, cabelo, cara de índio, alma de negro. A sociedade me pergunta por que o meu cabelo duro é assim, um sorrisinho sem graça, dizendo, você não tem cara de curumim. A resposta é muito simples, vamos todos recordar. Se não fossem os portugueses, todos nós teríamos cabelos iguais. Se não fossem os jesuítas, todos nós falaríamos iguais. E se não fosse a peste do dinheiro, o amor valeria muito, muito, muito mais. Não é do meu tempo, mas já me falaram que se caçava para comer hoje, o amanhã a ele pertencia. Hoje não. Hoje é cada um por si. Deus por nós, o capitalismo tomou conta da nossa inocência, a pureza foi para a pura ideia que nos pariu, a verdade sofre desse mal quem acredita que existe verdade para nós. Os meus olhos veem o São Francisco tão perto, os meus pés chegam até molhar, mas não é com a água do Santo Rio que pode nos salvar, a minha alma pede a minha sede aflita, tenha paciência, homem. Um dia terá alguém com mais consciência e que não enxergue em nós um cifrão. Sou de barro e de poeira, nessa terra uma estrela muito presta a brilhar. O meu nome é melodia, dos meus dedos a harmonia se constrói para eu cantar. Olha quem chegou, Pancararu, olha quem chegou, Pancararu, olha quem chegou, Pancararu, olha quem chegou, Pancararu, reia, 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 ho, reia, 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 ho, reia, 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 ho, reia, 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 ho. A cara do índio tem numa pedra, no pé da serra, na ladeira da serrinha. Quem não viu tem que ver o que a natureza pôde fazer nas terras indígenas de Pancararu. Tomar banho de bica lá no Jitó, dançar um toré, pendurar um aió, botar uma corrente de licuri, fazer pade de feijão de corda, assistir as tubibas e o menino no rancho, garapa de cana na festa do Imbu, admirar os praias com a roupa de coa, fumar um campeão com folha de arara, dar tontura em quem nunca fumou, tontura em quem nunca fumou. Tem cacique pajé, um tronco que herdou cultura e riqueza, aqui sim senhor. Somos filhos da terra, somos Pancararu, índios de guerra, só pro rabo de tatu.
tem o ritual que é do cansanção. Francisco e Fernando com maracá na mão. Fechando a festa tem o mestre guia. Em Joaquim Serafim, na aldeia Serrinha. Oh, 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 oh. Um D, um do, oh, 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 oh. Um D, um do, oh, 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 oh. Um D, um do, oh, 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 oh. Um D, um do. Olha quem chegou, Pancararu. Olha quem chegou, Pancararu. Olha quem chegou, Pancararu. Olha quem chegou, Pancararu. Reia, 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 oh, reia, reia, oh, reia, oh, reia, 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 oh, 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 oh. Muito bem, Jean, muito obrigado. Obrigado mesmo por essa bela, bela, bela poesia. Eu queria que tu pudesse continuar para que a gente pudesse fechar contigo, acompanhar a fala das outras pessoas e a gente fechar com uma melodia tua. Sim. Quero passar a palavra agora para Jesus. Jesus é uma psicóloga atuante no movimento, ativista político dentro da área e uma pessoa muito querida por todos e faz parte de todo o movimento que busca não só a integração, muito além da integração racial, muito além da questão racial. Ela é uma pessoa preocupada com os direitos humanos e com um mundo melhor. Seja bem-vindo, Jesus. Está com você a palavra. Obrigada, Evaldo. Obrigada a todos vocês. A presença para partilhar desse momento, dessa discussão que, como Evaldo disse, faz parte da minha história, não só a minha história pessoal, por ser uma mulher negra, mas a minha história profissional. Eu entrei num curso de psicologia que não falava sobre essa temática e eu não entendia por que a psicologia não falava sobre isso, por que a psicologia não conversava sobre essas questões. Na mesma época do meu curso de formação, eu tive, enfim, fui colocada no grupo de movimento negro, do qual eu desconhecia, não sabia, não tinha nenhum histórico anterior em relação ao movimento, e no movimento eles diziam que era preciso cuidar da autoestima das pessoas negras. E quando eu vi isso, quando eu vi o movimento negro falar disso, eu dizia, gente, o que é que a psicologia está falando, se a gente está pensando nesse critério de autoestima, o que é que a psicologia tem a dizer com isso, ou sobre isso? E logo perto do início da minha vida profissional, em 86, eu tive acesso a um material que eu acho que é um material importante para quem quer aprofundar uma leitura que tanto ela tem uma base psicanalítica e ela traz elementos importantes sobre a questão racial, que é Neuza Santos, no livro Tornar-se Negro, que ela faz um estudo em cima de falas e de posicionamentos de pessoas negras, negros e negras em processo de ascensão social, né? E tentando identificar como o racismo se atravessa na vida dessas pessoas, né? Então, a gente chama isso meio que a Bíblia do movimento negro, porque ela foi a primeira que deu né, que deu esse impulso nesse campo para que a gente começasse a pensar e entender esses processos psíquicos, os processos mentais, né, da população negra diante de uma sociedade extremamente racista, mas que nega o racismo, né? Então, esse elemento ele é extremamente contundente na nossa vivência, que é compreender que existe uma realidade racial, mas, ao mesmo tempo, quem aceita, quem diz que ela existe, também não se diz racista ou não reconhece o racismo na sua vida, nas suas práticas. Então, quem fez, inclusive, a
a orelha, né, do livro, a apresentação do livro, que foi o Jurandir Freire Costa, e ele traz depois uma publicação falando sobre violência e psicanálise, e nesse texto, nessa publicação tem um capítulo que é da cor ao corpo. Então, esses dois livros, eles, nesse momento, eles me deram o impulso que eu precisava para ir buscar outras questões, e aí eu entrei muito no campo social, né, da psicologia social, além de ser psicoterapeuta também, mas é impossível falar de racismo sem encontrar esses elementos no campo da leitura social, principalmente porque a gente está falando de uma construção que ela é social. A construção do racismo, ela se dá nessa relação social e ela se constitui até pela nomenclatura, né? De ser negro, também é uma compreensão que não é biológica, mas ela é social, ela é sociológica, ou seja, nessas relações a gente encontra motivos, justificativas, indicadores, né, de identificar o que é ser negro, o corpo negro, em suas diversas colorações, em suas diversas possibilidades de ser, tanto com relação aos cabelos, a cor do corpo, os seus traços fisionômicos, enfim, essa parte mais fenotípica, ela também se apresenta, mas ela se apresenta de tanta forma misturada diante da nossa miscigenação, mas que algumas pessoas conseguem fazer essa captura do que de quem não é negro, né, no nosso país. Então, como o tema é saúde mental, eu pensei que a gente pode primeiro trazer essa identificação de que elementos vão sendo constituídos a vida da pessoa negra, né? A partir de que olhar que uma pessoa que nasce, né, uma criança que nasce negra, qual é o olhar que a espera, né? De que forma as pessoas veem esse bebê. Tem uma coisa muito interessante que é muito presente, lá na Neuza Santos, quando ela fala que algumas mulheres buscam limpar o útero, né? Tirar a marca, o registro negro do corpo dos seus filhos, por conta de reconhecer um sofrimento intenso nesse lugar. Então, eles buscam, algumas mulheres buscam limpar o útero, ou seja, ter esse filho mais branco possível, ou menos negro possível, para que ele não sofra do racismo. Então, já nesse processo, a gente tem, quando o bebê nasce, é muito comum algumas pessoas chegarem para essa criança e perguntar aos pais ou à mãe, quando é que vai afilar esse narizinho? Né? Quando é que vai colocar o pegador para esse nariz afilar? Criando um critério de corpo, ou seja, negando aquele corpo que já existe ali, para um modelo de corpo que não é o corpo que foi herdado, né, dos seus pais negros. Então, a gente tem um conjunto de situações que são ameaças à construção, né, a construção da identidade da população negra. Então, nós temos um contingente brasileiro que é da grande maioria de pessoas negras. E esse contingente não consegue acessar, e aí a gente teria todo um histórico, desde da escravidão para cá, né, de como essa população foi relegada e não foi permitido o acesso a todos os bens e serviços oferecidos, né? Então, eu achei interessante quando você falou, Evaldo, sobre a traição, né, do almirante negro. Na realidade do grupo, né, eles tiveram seu direito de liberdade violado, né, e foram traídos, mas também tiveram seu direito de liberdade violado. Então,
Essa ideia de direitos violados, ela vem desde então, né? Então, a ideia preconcebida que se constitui a partir de um inconsciente coletivo, de um imaginário, né, social, referida ou é indicada a partir principalmente de 3 elementos. Essa construção desse ser negro. Enquanto a moral, né, a moral que é uma moral que vem pré-concebida de forma aviltada, né, a beleza, que também a parte da estética, que também é uma estética que não é concebida como uma estética ideal, ou seja, é uma estética, uma beleza também negada, uma imagem invisibilizada, uma inteligência desprezada, né? Um corpo violado. Então, desde então, esse corpo desumanizado, violado, onde ele pode ser usado na escravidão pelos seus senhores, e vem numa história que se perpetua, inclusive, nas relações de patrão e empregado, né? As empregadas domésticas, elas são representantes de um contingente que foi extremamente usado, esse corpo usado, serviciado durante muito tempo, e hoje ainda acontece. E com todos esses elementos, a gente, esses e tantos outros, as situações de desnível socioeconômico, as políticas que não chegam da mesma forma para todos os grupos, para todas as pessoas, né? Um achatamento na base da pirâmide econômico-social, as dificuldades de ascensão, as possibilidades de ascensão e a crítica dessas possibilidades, como as cotas, por exemplo, que foi uma das políticas criadas para trazer uma população negra para dentro da universidade, ela se tornar uma massa crítica e também de interferência sobre as políticas, né? Tudo isso vem numa história, né? Vem na história de todos nós, negras e negros, né? Então, o conjunto dessas questões que são muitas vezes negadas num discurso, ou seja, a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, a gente precisa se encontrar em grupos para discutir isso, porque na história pessoal de muitas famílias, esses elementos eles não são tratados, eles não são identificados, né? E é, sim, muitas vezes, exigido da pessoa negra que ela se supere, que ela busque ser e atuar de uma forma mais do que todo mundo, para poder, assim, ela ter esse acesso, assim, ela ter essa visibilidade, né? Ela precisa se transformar, ela precisa criar um modelo, né? Um ideal, criar o seu eu idealizado dentro de um contexto branco, e aí ela precisa, tanto nos traços negroides, serem desmontados, modificados, como também na sua forma de ser, né? Então, muitas questões culturais trazem uma negritude muito efervescente, de muito movimento, de muita energia, mas que isso precisa ser restrito para não parecer boçal, para não parecer extravagante demais. Então, até esse comportamento que possa ser espontâneo de algumas pessoas de alguma forma reprimida, né? Reprimida esse comportamento. Então, essas questões elas vão construindo barreiras, né? Um conjunto de barreiras e de lugares onde são identificados. Aqui é o seu lugar, aqui não é o seu lugar. Isso você pode, isso você não pode, né? É inegável que todas essas questões produzem um dano real na vida emocional das pessoas, né? Cada pessoa faz a sua história, mas de uma maneira geral e nas demandas e escutas que a gente faz, são muito comuns alguns elementos, como o sentimento de incapacidade, né? O sentimento de inferioridade,
né? Porque esse elemento ele vai se atravessando em todos os espaços, e a gente tem uma escola, por exemplo, que é muito reprodutora desse racismo estrutural, quando ela não estimula essa diversidade em todos os seus materiais e atividades. Os professores que também não fizeram esse mergulho sobre essa temática e que não conseguem perceber como essas coisas se atravessam nas brincadeiras, nos apelídios, no próprio preconceito, né? Já que esse racismo ele se ocupa de um imaginário, e quando a gente nasce, a gente compra, a gente já recebe isso pronto, né? E que só com o tempo é que a gente pode fazer essas mudanças e essas transformações. Então, esse imaginário ele se apresenta muitas vezes com um olhar limitado em relação a alguns critérios. Por exemplo, as professoras acabam escolhendo alguns alunos que são aqueles alunos mais queridos. Geralmente as alunas têm os cabelos lisos, aqueles cabelos que são bons, né, de afagar, que os dedos entram, né, pelos seus fios, mas o cabelo negro geralmente é difícil o toque, né, de como pegar, de como ajeitar, de como cuidar desse cabelo. As pessoas não têm esse tato, porque desconhecem por não terem vivido e também, né, se afastarem dessa vivência. Então, a vivência da criança negra na escola é uma vivência onde ela não é considerada a criança principal, a não ser que ela consiga chamar muita atenção. Se ela tem dificuldades, ela vai ser descartada de um investimento maior, porque existe também nesse imaginário essa incapacidade intelectual prévia, preconcebida. E aí, tudo isso vem trazendo esse sentimento de um sujeito fragilizado, mas que ele reputa como sendo a si mesmo, não a isso que existe, né? A essas coisas que vieram se atravessando na sua vida. As incapacidades, os fracassos da vida, vai ser sempre computado como do sujeito que já tem essa marca, esse estigma, né? Essa cicatriz no seu corpo, essa coisa que ficou registrada, né? Certamente a gente identifica sofrimentos intensos, contínuos, né? Que na clínica hoje a demanda enfim, sempre diante dessa desesperança, dessas dificuldades, as questões de não querer viver nessa vida, nesse mundo dessa forma. Então, as ideias suicidas, elas são frequentes. A gente tem uma coisa no nosso país, na construção racial dessa sociedade, uma coisa chamada de pacto de silêncio ou de omissão. E isso também é uma forma de oprimir, né? Porque a consequência é ou a subserviência ou a rebeldia. Então, o que é esse pacto de silêncio? Não se pode questionar nem reivindicar qualquer coisa por estar sendo tratado de forma preconceituosa, discriminatória ou racista. No momento que alguém traz isso à tona, isso hoje em dia a gente vê muito nos grupos de WhatsApp, mas em vários outros espaços, se você... isso é racismo, cria uma situação desconfortante, uma situação difícil, né, de lidar, porque a ideia é que cada um viva naquilo que um dia foi dito que existia uma harmonia racial, né? Uma convivência racial harmônica, com a ideia de que todo mundo vive bem, cada um no seu lugar, ou cada um no seu quadrado, como se diz hoje. Então, o negócio é não reivindicar. No momento que alguém fala, acentua um desconforto, aparece uma questão muito maior, porque
a outra parte, o outro lado, não percebe, não concebe o racismo e vai se sentir extremamente incomodado, desconfortável e vira a história. Então, aquele que foi agredido, violentado com racismo, passa a ser quem provocou o desconforto, o mal-estar. Então, às vezes, o calar-se e submeter-se às situações em silêncio, sem reivindicar direitos, sem apontar as violências, tem sido uma forma e uma defesa contra esse mal-estar que a pessoa, inclusive, muitas vezes não sabe explicar e se sente culpada no final por ter provocado todo aquele mal-estar. Então, é um sentido inverso, né? Ou a rebeldia, como eu falo, que é dizer mesmo, chutar o pau da barraca, ou seja, falar, reivindicar, gritar, pedir, né, que os seus direitos sejam garantidos, que, enfim, que seja respeitado, todas essas questões que muitas vezes acontecem nas relações. O racismo, ele produz tantas deformações e que, quando às vezes a pessoa começa a compreender o que é o racismo, ela precisa fazer um percurso muito intenso, muito profundo, para desvencilhar, para desligar, para desconectar essas questões dela como sujeito. E aí onde é o trabalho mais intenso de uma escuta e de um olhar, né, clínico, é poder entender que muitas vezes a gente precisa nomear o racismo para as pessoas, que muitas vezes a gente precisa dizer que isso ou que aquilo foi em função ou em decorrência de um comportamento racista, discriminatório, porque a própria pessoa ela foi por tantas vezes negada a ela essa possibilidade de entendimento, que ela chega um momento que ela não consegue fazer essa leitura. Ela sente, ela percebe, mas ela não consegue afirmar para ela e para o outro, né? Porque ao longo da vida as referências foram ficando no individual, no sujeito, né? E não na relação, naquilo que vem também de fora, né? Então, são dois movimentos, aquele que vem de fora e aquele que vem de dentro, como muitas vezes uma negação. Então, a gente tem muitas pessoas negras que brincam com essa coisa de ser negro, fazem piadas e tal, né? São formas de conviver e sobreviver com essas questões, né? Mas também tem aquela da negação, de negar o seu pertencimento racial como aquele que está muito ligado, muito relacionado àquelas coisas negativas, ruins, pejorativas, né? Da vida que foi construída socialmente. Então, a negação ou a autorrejeição também é um elemento que se apresenta em muitas pessoas negras e envolto de muito sofrimento, porque, apesar de ser uma tentativa defensiva contra as questões que vêm de fora, mas internamente o sofrimento ele se mantém porque ele está negando aquilo que ele está rejeitando, ele está tentando eliminar do seu corpo as marcas de como ele é, de quem ele é. Então, bom, de uma maneira geral, eu acho que a gente pode, né, eu não sei, eu acabei perguntando o tempo, eu estou falando, não tenho ideia nem de quanto tempo eu falei, mas a ideia de pensar essa saúde mental, já finalizando, é pensar, finalizando esse momento, se precisar mais, Claro. é pensar que é uma saúde mental comprometida, né?
de uma forma ou de outra. Aí eu quero abrir um parêntese para uma questão bem pessoal, né? Eu e o pai das minhas filhas, do movimento negro, psicólogo também e tal, e a gente muito atuante no movimento e tal, e tivemos 2 filhas, ele negro, eu negra, e tivemos 2 filhas negras. E a minha segunda filha, a minha filha mais nova, em torno dos 3 para 4 anos, a gente em casa sempre fazia referências a pessoas, personalidades, música, cultura, tudo, né, para trazer esse elemento desde cedo. E aí foi a primeira experiência propriamente dita de a gente ver como é que essa coisa se manifesta realmente na vida das pessoas. A gente até acreditava que jamais isso pudesse acontecer, mas teve um momento que a gente perguntava: "E aí, filha, qual é a sua cor?" E ela dizia: "Eu sou cor de rosa." E a gente se olhava e dizia assim: "Ai, ui, o que está acontecendo? Por que ela não consegue dizer que ela é negra?" Mas, assim, é isso. Não é uma coisa simples, não é uma coisa... Por mais que a gente tivesse criado todo um ambiente, mas essas coisas se atravessam nas imagens que ela tem acesso nas mídias, se atravessam na escola, se atravessam de todas as outras formas, né? Então, é isso, são elementos muito difíceis de serem administrados nesse conjunto, mas que a gente pode, a partir desse cuidado e desse olhar, minimizar esses efeitos, fortalecer as suas identidades, fortalecer o seu eu naquilo que ele é capaz, do que ele pode, do que ele consegue realizar na sua vida, e se preparar para lidar com o racismo, que ele vai continuar, que ele vai continuar a existir, que não existe uma bolha para viver e que a gente tem que aprender a viver nessa sociedade com esse racismo que existe, mas se protegendo, sabendo quem somos, se protegendo. Muito bem, Jesus. Muito obrigado. A tua contribuição ela é valiosíssima. Veja, por coincidência, essa semana, da semana passada para cá, 3 reportagens na Folha de São Paulo trouxeram esse tema de uma maneira muito contundente. Primeiro, numa das reportagens, trazia um pouco do que tu estava falando, assim, da angústia dos pais em relação a saber que os filhos sofrerão o preconceito dentro da escola, em que momento meus filhos vão sofrer o impacto desse racismo, quando é que eles vão sentir. Então, era a angústia de um pai, por coincidência, psicólogo também, que falava um pouco dessa angústia, assim, eu sei que eles vão viver essa experiência que eu vivi, quando é que será que isso vai acontecer? A segunda reportagem, que eu acho que também era muito contundente, era a questão de que dentro do racismo, dentro da diferenciação de tratamento, onde está a mulher negra nessa pirâmide, né? Que a mulher negra exatamente está a que é menos remunerada e a que recebe menos cuidado. A mulher negra é aquela que, na escala de cuidados, é quem mais cuida e, ao mesmo tempo, é quem menos recebe cuidado. Eu dizia na chamada para essa conversa de que não é por acaso, para mim, que o nosso George Floyd seja uma mulher. A mulher que estava estendida, deitada, com um policial com um coturno em cima do pescoço, era uma mulher. Não era um negro, simplesmente, era uma mulher negra. Então, isso certamente não é por acaso. E a terceira reportagem, que eu achei também muito contundente, era uma pesquisa feita em São Paulo, me parece, em que dizia que a percepção dos professores em relação aos alunos era diferente à medida que esse aluno era um aluno negro ou um aluno branco. Então, a percepção de que o negro podia aprontar, de que o negro havia uma diferença na percepção do professor. Então, ele já entra numa sala de aula em desvantagem também por conta disso. Obrigado, Jesus. A sua contribuição, como eu dizia, ela nos ilustra e nos clareia. Eu queria chamar a Vânia, nossa colega psicanalista da Sociedade Psicanalista do Rio de Janeiro, uma também ativista e também trazendo a sua contribuição dentro desse tema que perpassa por todas as camadas. E, como eu dizia também na chamada, o Silvio Almeida fala que uma coisa é você não ver, uma coisa é você ver
o negro na periferia, o menino negro na rua, e você naturalizar isso. E a outra coisa é você não ver que os espaços estão ocupados pelos brancos e parece que isso é normal, natural, e não é. Vânia, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que você tem a agenda cheíssima e abriu esse espaço para a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Evaldo. Boa noite para vocês. Eu vou pedir, Evaldo, se por acaso o meu falhar, precisa que eu estou com o celular aqui já engatilhado da nossa janela e eu passo para o celular. Bem, boa noite a todos vocês. Eu queria agradecer ao Jean e à Luz, porque é incrível, mas a gente vem de lugares distantes. Eu estou no Rio de Janeiro, a Jesus está em Recife, o Jean está numa aldeia, mas as experiências são semelhantes. E as histórias também, as histórias de vida. Vou começar falando uma frase que é muito comum no movimento, que é: os nossos passos vêm de longe. E nós dizemos que vêm de longe porque, para estarmos aqui hoje com vocês, teve algum ancestral nosso que atravessou o oceano, arrancado da sua terra, perdendo o seu nome, a sua identidade nominal, perdendo a sua religião, deixando para trás a sua cultura, familiares, em condições subhumanas e chegando aqui, e nós hoje dizemos que nós estamos longe porque vem de 500, 400, 300, 200 atrás, 100, enfim. E o nome do meu trabalho é O Racismo Estrutural e a Saúde da População Negra. E eu trago da Conceição Evaristo, que diz o seguinte, eu espero que o Jean esteja ouvindo, que o problema do índio não é um problema para o índio resolver, que o problema do negro não é um problema para o negro, são problemas para todos nós pensarmos e combatermos. Eu trouxe um fragmento de uma sessão clínica, na verdade, de uma entrevista clínica, que eu pedi autorização à mãe para mencionar em um trabalho. E vou relatar para vocês porque é importante, e vocês vão ver que a minha ela conversa com a do Jean e conversa com a da Jesus. Fui procurada pela mãe de uma menina muito pequena que me disse estar desnorteada, sem saber lidar com a dor da sua filha. A menina lhe dissera que não queria ir mais para a escolinha, chorava todos os dias, e seu sono se tornara irregular, agitava-se a noite inteira, acordava assustada, repetindo que não ia ir para a escolinha. Decorrido um tempo, depois de certo esforço da família, a menina de mãe, que tinha os cabelos muito feios, um nariz muito feio, era preta e feia, e os filhos não gostavam dela e não queriam brincar com ela. A família vai à escola e a escola diz ignorar tal fato. Embora percebesse, a menina diz que os meninos não queriam, as crianças não queriam brincar com ela, ela era feia, tinha o nariz feio. Então a família vai à escola e a escola diz ignora tal fato, embora percebesse a menina não se enturmava com as outras crianças, ela se aproximava, mas depois saía timidamente. Não houve qualquer questionamento por parte da escola do porquê a menina se aproximava e depois se afastava timidamente. Eu vou trazer também uma notícia que saiu no Globo, no dia 6 de janeiro, a respeito de uma menina de 9 anos que ganhou presentes de Natal e no dia 6 foi brincar com outra criança, foi com a família para o parque, aqui no Rio de Janeiro, para uma praça, um parque, esses brinquedos que tem nas praças, e estava brincando com uma outra menina quando uma mulher vira, brincando de princesa, as duas brincando de princesa, e uma mulher vira para ela e diz que não existe princesa. Uma adulta para a menina e diz isso.
Bem, a menina também ficou cabisbaixa, a família não sabia exatamente por quê. A mãe diz que ela não queria contar, mas decorrido uns dias, a menina deu um bilhete para a mãe, no qual ela diz o seguinte: mamãe, é verdade que não existe princesa preta? Eu fui brincar, a mulher falou. Fiquei triste e com medo de contar para você. Ela falou que não tinha princesa preta. Eu chorei, mamãe. Ao dar entrevista de televisão e também no jornal, a mãe diz o seguinte: sei que ela estava triste desde aquele dia, mas não quis me contar. Quando eu li a carta, eu chorei muito. Ela é criança, não entende ainda. Ela não entende ainda. O que se pressupõe é que ela um dia vai entender. Em breve ela vai entender. O que eu quero dizer é que essas questões não são questões individuais, e sim um problema coletivo que, quando é individual, gera sofrimento e desvalorização por parte das vítimas. São Marias, Maíns, Marielles e Malês que, desde a entrada na escola, e às vezes muito antes disso, deparam-se com olhares críticos que denunciam a diferença pela tonalidade de suas peles. O corpo acaba por contrariar a ciência, que desconstrói o conceito de raça, para a ciência não é raça, e evidencia que o lugar social que o sujeito depende, sim, do tom da sua pele. Alguém pode se pronunciar e dizer que somos todos iguais, que não existe diferença entre brancos e negros, mas o que eu aprendi com a minha experiência de vida, com a minha clínica particular, em uma instituição de mulheres negras na qual eu atuo como psicanalista, foi que existe, sim, diferença pela qualidade da cor da pele. A diferença de vida é marcada em todos os campos, no econômico, no político, no cultural, definindo também quem tem e quem não tem acesso às condições mínimas de cidadania, quem tem e quem não tem direito a viver, criando o fenômeno de discriminação por raça, que não se dá somente no terreno individual, como disse, mas que vou repetir às vezes, antes definido e escrito pelo poder hegemonicamente branco, das esferas de vida e das relações. Existe, portanto, um funcionamento racista instituído pelo Estado que incide na vida e na morte da população negra. É importante eu dizer que eu também fui marcada, como a Jesus, pela Neuza Santos. Foi a primeira vez que eu vi teorizado na minha vida algo que, desde a infância, eu não sabia nomear. E, muito surpresa, eu ter esse trabalho. Eu agradeço, aliás, as amigas que estão aqui presentes, de que já viram, ouviram a respeito do trabalho. E eu, tentando o trabalho, eu me dei conta que eu também escondia da minha mãe, porque eu tinha medo de contar e ela me proibir de me relacionar com aquelas pessoas. Então, eu tinha uma amiga, que até hoje é minha amiga, desde 2 anos de idade, que a mãe me maltratava e eu nunca fui para minha mãe. E não tive oportunidade, porque minha mãe morreu muito cedo, então eu não tive oportunidade de contar. Na luta antirracista, em 2009, que a presidente da República, Secretaria Especial de Política e Promoção da Igualdade Racial e do Ministério de Saúde pôs em prática a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, atendendo a uma luta antiga que, durante anos, se conseguisse que essa demanda fosse aceita, para que se fizesse cumprir a máxima constitucional do princípio da isonomia, ou princípio da igualdade, que prevê que todos os anos devem ser tratados com igual respeito, dignidade e justiça. Entretanto, levando-se em consideração que os diferentes devem ter tratamento diferente para que se assegure a equidade. Muita gente me pergunta o que é equidade. É justamente você pensar 2 grupos distintos, como negros e brancos,
partem de lugares diferentes. Nós nascemos numa condição de muito trabalho, de muita luta, de muita resistência, e, em geral, isso não é a totalidade da população, mas, em geral, os brancos já nascem com todo um poder articulado, seja através de bens que são herdados, seja através de uma família que coloca na escola, numa escolar, na melhor escola. O acesso é completamente distinto. Então, a equidade é justamente para assegurar que esses grupos que partem de lugares distintos consigam chegar em lugares iguais. A verdade é que isso não acontece, mas o princípio da igualdade é para se dar a equidade para a população negra, no caso da saúde integral da população negra. O atendimento à demanda significou o reconhecimento por parte do Estado de que a população negra vive em situação de vulnerabilidade, demandando cuidados específicos e atenção à saúde física e mental. Essa medida, além de seguir na esteira da promoção de saúde para toda a população, pretende combater o racismo e a discriminação nas instituições e nos serviços do SUS, atendendo também aos seus princípios de universalidade do acesso, de integralidade da atenção e da igualdade da atenção à saúde. Essa política pretendeu lidar clara e diretamente com a atenção e prevenção dos presentes, em especial em relação a essa parcela desassistida e vulnerável da sociedade. Eu refiro-me às condições precárias de vida, desde a habitação, a educação, até as exigências primárias da saúde, como água potável, como esgoto, como o ar que se respira. Incluindo nesse item a ausência do tema racismo na formação de profissionais. Enraizado na sociedade brasileira, o racismo ainda é pouco abordado nas áreas de saúde, seja na medicina, na psicologia, na enfermagem, qualquer outro campo das humanidades da saúde, que não, por acaso, são os brancos que lidam intensa e diretamente com a população negra. É raro você ver um médico negro, assim como é raro você ver um psicanalista negro. Hoje em dia, os cursos de psicologia estão mais frequentados pelos negros, e eu atribuo isso, assim como atribuo os negros mestres, os negros doutores, às questões raciais. Esse silêncio afeta não somente a prestar serviços, como também os profissionais negros que se sentem discriminados, desassistidos em suas necessidades e alijados do que seria um treinamento profissional inclusivo e respeitoso em face da diversidade. Trata-se de um tema sem lugar, marginal, ainda que habite negros, brancos e índios, e marque as relações, os vínculos dos profissionais e os seus pares, os profissionais, os usuários do sistema de saúde, entre psicanalistas e psicanalizandos e entre pessoa a pessoa. Certamente não enxergamos o racismo por se tratar de um fenômeno estrutural em nossa sociedade, normatizado, uma vez que ele não é nem problematizado, funcionando em nossas vidas e relações sem que haja estranhamento. Um exemplo disso que nos diz respeito ao número de negros presentes nos cursos de formação analítica ou presentes nas nossas audiências. Aqui hoje, por exemplo, o número de negros que frequentam roda de conversa. Isso é um exemplo. Alguma vez vocês que estão habituados a frequentar a roda de conversa, sem ser o Evaldo que pensou no tema, prestaram atenção a isso? Quantos negros tinham presente de vocês? Presta atenção a isso. Mas todas as
que ocupamos determinados espaços, especialmente espaços de poder, nós olhamos para os lados e, quando temos nenhum semelhante no sentido da nossa negritude, é uma dor a gente ver que ainda hoje, 2020, continua assim. Aqueles que ascendem socialmente convivem com a ideia de unicidade, acomodar e reafirmar que existe uma lógica que se repete séculos e um trabalho silencioso para a manutenção dessa ordem, na qual um grupo tem privilégios sobre um outro grupo. Problema referido à violência colonial, que se espalhou pelas Américas e que se reflete no nosso comportamento corriqueiro, nos ambientes, nas profissões, perpetuando o estado de hostilidade, de crueldade sociais. Esse estado de alerta, ao me refiro, guarda um vestígio transgeracional que opera desde os desejos inconscientes dos pais, como Jesus, que temem que seus filhos sofram, que sejam atacados, que percam suas vidas e que encontra eco na atualidade nos índices de suicídio e assassinato de jovens negros. A cada 23 minutos, enquanto nós estamos aqui, morreu um negro no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, adolescentes e jovens negros têm mais risco de ter o suicídio do que jovens brancos na mesma faixa etária. Em 2019, a taxa de mortalidade aumentou 12% entre crianças e adolescentes e jovens de 10 a 29 anos. É preciso muito mais do que alimento e cuidados exigidos para que um bebê cresça saudável. É necessário que os pais, eu estou ensinando para rezar missa, é preciso que os pais ou os cuidadores invistam amorosamente no bebê. Em outras palavras, para que o bebê cresça minimamente seguro e confiante em si mesmo, o alimento e a higiene têm que ser oferecidos com investimento emocionais. Para que isso se dê, a mãe também necessita de alguma segurança e tranquilidade. A gente tem vários autores, Bion é um autor que destaca isso, é muito presente na obra dele, O Pai, e ele diz isso, que a mãe precisa de cuidados para ela poder cuidar do bebê. Quando a pessoa se encontra em estado de sobrevivência, algumas destas questões podem falhar de ansiedade, confusão, podendo evoluir para situações mais graves, como o suicídio, por exemplo. Congelou. Não, voltou. Voltou. Foi uma travessia por todos nós. E assim será enquanto vivermos. Travamos lutas particulares que nos habita e que, vez por outra, quando não frequente, nos tira do prumo. Ninguém escapa de seus dramas pessoais. Nenhum de nós aqui presentes escapa de seus dramas pessoais. Contudo, o sujeito negro lida com as vicissitudes da vida e com a injunção racial sobre os seus passos. Ainda que tenha consciência de sua situação na sociedade, não está livre de sofrer os efeitos devastadores das exigências externas e internas até encontrar seu lugar de integração e, quem sabe, um dia eu vou passar para cá.
porque a internet começou a ficar ruim. Eu não sei se vocês ouviram o resto do que eu disse, mas eu estava dizendo que todos nós sofremos, todos nós temos problemas na nossa vida, nas nossas vidas, mas que o negro, além das vicissitudes que todos nós passamos, que vivemos, ele vai ter que lidar com a junção da cor da pele, para quem sabe um dia ter segurança mínima para poder um dia chegar e começar a combater isso e levantar a cabeça e seguir em frente. O campo psicanalítico é farto de experiências que podem nos dar a ver como opera o racismo nas relações. Embora determinados grupos raciais sequer cheguem aos consultórios de psicanálise ou à força psicanalítica, como, por exemplo, índios, negros, que são a maioria da população brasileira. Nós representamos hoje 56% da população brasileira. Ainda assim, poucos chegam à faculdade de medicina, à faculdade de psicologia, concluem seus cursos e conseguem fazer uma pós-graduação, uma formação psicanalítica. Ao psicanalista cabe se manter em sua função de analisar, sem discriminar e acolhendo o analisando, mantendo-se em sua prática segundo a ética da psicanálise, a escuta do material inconsciente no encontro com o analisando. Contudo, se o analista estiver sensível a essa questão, a Jesus terminou falando isso, se ele estiver sensível, se ele estiver aberto a essa questão, se ele que existe o racismo, vai poder ter uma escuta no consultório dele, que não só várias pessoas negras que porventura venham procurá-los, mas também as pessoas brancas que praticam o racismo. Se algo que nos marca e constitui é negado pelo outro, se o outro não pode se identificar com a dor do racismo e se a reconhece, nós temos um problema. Se o outro entende que não existem diferenças entre ele próprio e seu modo de ver e o modo de viver do índio ou do árabe, assim por diante, se ele vê como se fôssemos todos iguais, temos aí um problema. Não conseguirá enxergar que a subjetividade das relações, que a sociedade e a cultura fazem questão de qualificar, produzindo experiências traumáticas, retraimento e exclusão. Essa tão social que gera conflitos e resistências, tanto no campo social como no sujeito, deve ser objeto de investigação do psicanalista e dos profissionais de saúde. O racismo é uma forma de se constituir um determinado tipo de país. E um processo que tem como base a existência de raças no imaginário social e na construção de sujeitos racializados. Então, é importante dizer que o racismo ele vem antes da raça, do conceito de raça. Foi por existir o racismo que criaram esse conceito de raça, que é combatido pela ciência, mas que está presente no imaginário social. Ela pode estar na relação de poder do analista com seu analisando, de hegemonia e modelo, com a hegemonia e modelo de branquitude, e isso tem que ser única, como quando houve pessoas negras que não veem as suas demandas reconhecidas por e regulação brancos. Isso é uma queixa que a maioria de nós, negros, quando recebemos pacientes negros, ouvimos, de que não se sentiram reconhecidos em suas queixas relativas ao racismo dentro do consultório de psicanálise. Então, essa é uma questão que não é uma questão restrita ao grupo, é uma questão para todos nós discutirmos e pensarmos. Por isso que eu acho importante
e o Evaldo falou de eu ter aceito, eu aceitei porque eu acho que é muito importante que a gente converse sobre isso. A psicanálise pressupõe a liberdade, a singularidade, a diferença. Como o analista pode acessar as suas ferramentas para se aproximar da resistência em se falar dessa lógica perversa? Estamos diante de um oráculo que carece de reflexão e de mudança por todos nós. A base construída por aqueles que vieram anteriormente, mulheres e homens que lutaram para transformar esse estado de coisas, nos dá suporte para seguir atravessando os muros que se erguem todos os dias. Embora sejamos pessoas que hoje temos confiança para falar sobre isso, para discutir sobre isso, para falar do que nós conseguimos construir a respeito das nossas próprias histórias, ainda é muito difícil, ainda é muito silenciado, seja pelo desgosto que as pessoas ficam quando se traz esse assunto, seja porque as pessoas acham que a gente fica num estado de denúncia, de denunciar que o racismo existe. Algumas pessoas dizem, tá, mas e aí, como é que a gente muda isso? A gente muda isso quando uma sociedade inteira tiver consciência que isso existe e quando uma sociedade inteira, ainda que passe com os seus preconceitos, porque o preconceito ele não está no outro, ele está em nós também, ele habita a nós também. Quando nós reconhecermos que, ainda que a gente não tenha conseguido lidar internamente com esse preconceito, a gente precisa ter respeito pelo outro. A gente não precisa anunciar o que a gente pensa, o que a gente sente para o outro. A gente tem que tratar isso em nós. Quando eu digo que os nossos passos ainda se sustentam, tanto nossa ancestralidade quanto quando a gente ouve a Jesus, quando a gente ouve o Jean, eu estou falando na maturidade, é encontrar Jesus, é encontrar o Jean, milhares de outras mulheres e homens negros, que nos dá segurança e confiança de que nós não estamos loucos, porque a sociedade o tempo todo tenta dizer que isso é um problema do negro, que o negro é sexado, o negro vê racismo em tudo, e não consegue ver se durante 140 anos, que eu acho que é o tempo da libertação, que foi em 1880, então deve ter uns 138 anos, 135 anos. Isso, se a gente continua vendo a carência de pessoas negras no poder, seja ele no legislativo, no judiciário, no executivo, da saúde, o problema existe. Alguma dificuldade existe. Eu acho importante que nós possamos conversar sobre isso. Muito obrigada. Muito bem, Vânia. Obrigado, dizemos nós. Acho que tu colocas, como Jesus fez, o dedo na ferida, não é? Quer dizer, temos aqui na nossa roda de conversa um irmão meu, negro, da Bahia, em que ele trabalha com população de rua e que ele diz que ele se chama Antônio Neri, ele tá aí entre os nossos participantes. E ele diz que quando nós vamos fazer um encontro com alguém de rua, e ele chama de encontro, ele não chama de abordagem, quando a gente vai fazer esse encontro, a gente tem que ter a consciência de que nós estamos em lugares diferentes e eu não posso dizer nunca assim, eu sei o que você sente. O encontro de um psicanalista branco com uma mulher ou com um homem negro, ele precisa ter a sensibilidade, inclusive, de não saber o que é ser negro e o que é ser negra. E isso vai permitir esse encontro. Se ele partir do princípio de que nós somos iguais, não, nós não somos iguais. Exatamente por isso é que você dizia que, às vezes, chega um analisando negro se sentindo incompreendido no outro colega que procurou. Eu acho que é o encontro de diferentes. E o reconhecimento dessa diferença me aproxima pela diferença, e não exatamente porque nós vivemos experiência diferente. Vânia,
muito obrigado pela sua contribuição. Nós temos aí um tempinho para a gente poder conversar com os nossos participantes. Nós temos um tempo para ouvir mais alguém, porque a gente vai encerrar com uma canção do Jean. Está aberta a palavra, gente. A gente não tem exatamente uma pergunta na nossa colocação, nas colocações aqui mas eu queria saudar a irmã do Jean, a Elda Ramos, que também está participando conosco. Me disseram que ela é assistente social e que é irmã do Jean. Seja bem-vinda também. E se alguém quiser usar a palavra, está aberto. Vamos lá, Ivonita. Diga. Bem rapidinho, eu achei muitíssimo interessante as duas apresentações. Quando a Jesus fala do limpar o útero, não é? E que depois ela vai, mais tarde, falar também do negro que nega o seu pertencimento, não é? Que o seu autorreconhecimento também daquele lugar. Eu acho que aí eu fiz toda uma associação também no que se refere ao racismo no próprio negro, não é? Porque a gente não pode negar isso, porque não é somente... E eu tenho uma experiência muito diferente com a vivência do negro na França, porque vocês sabem muito bem que temos muitos negros aqui, não é? A África vem toda para cá, né? Por conta das colônias. Então, tem essa parte do ideal do branco e o desvelamento o racismo camuflado no Brasil. Vocês falaram, a Jesus, todas as duas falou disso de uma forma diferente, é muito forte, porque eu tive a experiência aqui e no Brasil, as coisas completamente diferentes, da negra branca, né? E aqui eu vivi isso muito forte, né? Muito forte porque os franceses, eles gostam do negro, eles acham bonito o negro. Então, eu tive a oportunidade, inclusive, de ver, bom, não vou dizer que não existe racismo aqui, claro que existe, mas eu queria somente chamar a atenção para um outro lado, porque eu vivi de perto uma história onde um francês vai dizer para uma mulata, para uma branca, para uma negra branca, porque havia todos os traços de uma negra, e ele disse: mas que mulata linda! Então, a família cortou as relações com esse francês, porque ele se sentiu altamente agredida. Ele estava no Brasil, foi casado com uma brasileira, e no Brasil ousou dizer que mulata linda, não é? A uma branca que tinha todos os traços do negro. Então, começa na escola. Minhas filhas estudaram aqui. Eu aprendi aqui a decorticar todas as etnias com minhas próprias filhas. Então, eu sei quais são os traços negroides que eu tenho no meu rosto, que eu tenho no meu corpo, que eles aprendem na própria... Não é somente o negro, eles vão aprender também do árabe, disso, daquilo, daquilo outro. Então, tem uma participação, vocês falaram isso de uma forma ou de outra, mas eu acho que tem algo ligado também a uma aprendizagem, a um ensinamento sem preconceitos. Porque quando se decortica as etnias sem fazer distinção, nesse momento é uma aprendizagem que está ajudando também a como é que eu poderia dizer, arrefecer é português, né? Essa diminuição do racismo. Então, você veja, minha neta é loura de olhos verdes, chega um dia para mim e diz: mas vovó, eu estou namorando com um marrom tão lindo, ele é tão lindo. Eu digo: vai, conta. Então, são vivências muito diferentes nesse sentido, que eu gostaria somente de dizer que na França existe isso, não é? E a escola tem uma participação muito importante nessa questão de decorticar
não é, os traços da etnia, que, por exemplo, os olhos, não é somente os olhos globulosos que falam do negro, os olhos também agateados, é uma região da África que tem também, né? Então, tudo isso eu acho que é muito importante a gente botar por dentro. E a questão que a Tânia falou, que eu não vou me estender de jeito nenhum, mas é o preço da história também que os negros pagam, não é? Porque a abolição da escravidão, ela foi feita por uma questão política. Os negros, eles não estavam preparados para serem liberados naquele momento. Eles só sabiam ser escravos, eles não sabiam ser outra coisa. Né? Então, tem toda essa questão antropológica, sociológica, política, no meio de por que também os negros não ocupam meus lugares, porque foi muito difícil a ascensão social, foi muito difícil passar de uma escala social para outra. Eu só queria falar isso. Bom. Muito bem. Nery, você está com o microfone aberto, Nery. É porque você quer falar, né? Não, é porque você viu que esteve fechado o tempo todo. Só uma lembrança. Quando Jesus se refere a Neusa, eu fui procurar aqui entre os meus livros, mas não encontrei o que ela me mandou, o Tornar-se Negro, com uma dedicatória muito bonita, porque eu tive a chance, mas eu só reconheci isso depois, de ter Neusa trabalhando comigo durante 2 anos, quando eu era médico recém-formado. Ela era estudante de medicina aqui na UFBA e ela foi para um sanatório e trabalhamos juntos durante 2 meses. Eu não posso contar aqui, não tem tempo, histórias extraordinárias que ela nos trouxe, jovens estudantes de medicina, e depois foi para o Rio de Janeiro. Mas eu achei essa edição de 1952 do Frantz Fanon, que eu acho que é também um autor que nós precisamos trazer para essa discussão. Eu acho que se fala pouco de Neusa, eu acho que se lê pouco os textos dela, sobretudo esse primeiro, Tornar-se Negro, mas depois ela escreveu um outro livro sobre a psicose. Ela se tornou uma lacaniana de escola e terminou falecendo tragicamente e precocemente, a meu ver. E Neusa me pediu, quando eu morava na França, em 1973 a 77, ela me escreveu pedindo para eu mandar para ela esse livro do Frantz Fanon. E eu tenho a impressão que foi a pessoa que primeiro falou de Frantz Fanon no Rio de Janeiro, sobre esse autor que tem uma importância e que eu acho que está sendo redescoberto. Acho que Frantz Fanon atualmente tem se começado a ler esse autor que é extraordinário, que é um misto de poeta, revolucionário e reivindicador da negritude e, sobretudo, do reconhecimento dos homens e mulheres negros como iguais. Então, eu acho que precisa também voltar a isso. E uma última coisa que eu tenho pensado também é nisso que se tem falado atualmente, que se tem chamado de necropolítica, que não é uma necropolítica voltada para brancos. Eu acho que a necropolítica ela marca a morte incessante, a morte de jovens, de negros e negras, sobretudo pobres e das periferias das grandes cidades. Então, eu não estou contribuindo com nenhuma novidade, apenas para chamar a atenção sobre esses temas que eu penso vale a pena. Eu tomo Neusa como um tema, Fanon como um tema, a necropolítica como um tema, e finalmente eu lhe diria, Evaldo, que o Brasil ainda não começou a escrever a sua história. Eu acho que nós estamos, por exemplo, atravessando o que estamos atravessando agora, como verdadeiros carneiros indo para o abatedouro, porque o Brasil não se move diante de uma ausência de ministro da Saúde durante mais de 70 dias, quando nós vivemos talvez a mais grave das nossas pandemias, porque nós temos um vírus altamente mortal que se transmite pelo ar, e nós não temos, nós não levantamos o nosso olhar para olhar e parar o tirano
porque isso nós não começamos até hoje a discutir a questão do racismo no Brasil. Nós não escrevemos a história do Brasil e por isso esse país não é ainda uma nação, porque ela não colocou ainda os seus pés sobre a sua origem, que é o racismo, que sustenta, a meu ver, todas as ingratidões, todos os infortúnios e tudo que é não dito nesse país, porque nós nunca ousamos falar, contar a história racista desse país. Então, eu queria só contribuir com essa provocação, com essa pequena provocação. Veja, eu vou passar a palavra para nossos convidados. Eu só queria fazer um comentário em cima do comentário, não é? Quer dizer, eu queria um pouco juntar a pequena história lida pela Vânia, um pedaço da fala da Ivonita. Vânia falava da história da menina que na escola se sentia escanteada, desrespeitada, e a interpretação da pessoa da escola, não sei se foi, que educadora foi da escola que disse, mas não, é ela que se isola, né? É a menina que se isola, como se negasse toda a problemática de respeito, de preconceito em relação à menina, que a menina sofreu. Eu acho que a fala de Ivonita dá a parecer que, como a escola culpava a menina por não estar adaptada, parecia que os escravos que foram libertados são culpados por terem sido libertados, como se houvesse um dono daquele escravo, como se não fosse uma raça oprimida durante 300 anos, quase 400 anos. Então, colocar a responsabilidade nos escravos é a mesmo sentido de colocar a responsabilidade naquela menina que não se entrosava com a turma do colégio. Eu acho que possivelmente Ivonita não queria se expressar desse jeito, mas o que ficou foi isso: a responsabilização dos escravos por eles não estarem preparados para serem libertados, como se a escravidão fosse uma opção daquele povo negro que foi trazido em navios negreiros, morrendo 90% daqueles que atravessavam os mares, dizia Castro. Eu queria dizer, porque eu acho que eu fui mal interpretada, eu não soube me expressar. Isso, eu tenho certeza. Como eu lhe conheço há muitos anos, eu tenho certeza disso, Ivonita. Agora, a tua expressão foi uma expressão eminentemente racista. Pois eu vi você responsabilizou os negros até pela escravidão, não só para sair da escravidão, até pela escravidão. Veja, eu não gostaria de polemizar. Eu, como mediador, me senti na obrigação só de pontuar. Não quero polemizar. Eu te conheço há muitos anos e tenho certeza de que tu não te expressasse bem. Eu queria só dizer, porque a sociedade não estava preparada. Claro que a sociedade não estava preparada, porque a sociedade não reconhecia. Como eu te disse, eu não gostaria de polemizar, porque eu tenho um compromisso com meus convidados de acabar essa nossa reunião no máximo às 20h40. Então, como eu quero ouvir ainda os três, eu aí vou começar de trás para frente. Eu queria começar pela Vânia, depois passar para Jesus e depois terminar com o Jean. Vânia, está contigo. Evaldo, o meu vídeo está desativado e está dizendo que foi o anfitrião que desativou. Eu não faria uma coisa dessa com você nunca na minha vida. Eu sei disso. É porque você estava com duas entradas e na verdade, não, pronto, você voltou. O outro falhou. Pronto, você Mas voltou. eu agradeço a você, porque eu também fiquei muito incomodada com a fala da Ivonita. Primeiro, porque ela fala em racismo reverso, e racismo reverso não existe. Eu preciso dizer para vocês que o racismo ele é uma construção política de poder que tem influência na cultura e que cria subjetividade, estando negro num determinado lugar. A outra coisa é que a Ivonita falou que os escravos não estavam preparados para a libertação. Isso, Ivonita, você pode não saber, mas é uma fala extremamente racista, porque os escravos não eram escravos, eles eram homens e mulheres que foram escravizados.
e que trouxeram para esse país, eu acho que a maioria das pessoas sabem, mas a plantação, o cultivo da terra foi uma técnica aprendida com os homens e mulheres escravizados que foram trazidos para cá. Não só a plantação, o trabalho com o minério foi aprendido pelos homens e mulheres escravizados que foram trazidos para cá. Então, esses homens e mulheres, muitos tinham profissões, muitos tinham educação, muitos sabiam, inclusive, ler e escrever. Se você não conhece a Revolta dos Malês, é interessante ler esse livro do João José Reis, qual ele conta a respeito da Revolta dos Malês, e ele fala que a revolta se deu justamente porque esses homens e mulheres sabiam escrever, eles eram muçulmanos, e o povo branco da Bahia, Salvador, não suportou aquilo porque achou que eles estavam tendo uma ascensão muito grande naquela sociedade, e assim, também com um dos negros tentando se revoltar, houve uma matança terrível, e os que restaram aqui no país, que já tinham constituído, inclusive, famílias aqui, tiveram que ir embora de volta para as suas terras, deles foram para o Benin, e é por isso que no Benin a gente vê pessoas e sociedades inteiras no Benin tendo hábitos brasileiros, como dia 2 de fevereiro, lavar a escada, ter o carnaval, se vestir no carnaval como as pessoas daqui. Então, isso é uma discriminação, achar que as pessoas não estavam preparadas para serem libertas. Isso não existe. Os homens e mulheres que eram escravizados tentavam, de todas as maneiras, agir a isso. Alguns acabavam pacificamente aceitando de tanta tortura que recebiam, mas muitos se mataram, inclusive, alguns até a caminho daqui do Brasil. Alguns se jogaram no mar para morrer e não serem escravizados. Então, é falta de conhecimento, porque a gente não estuda isso na escola. A gente não aprende isso na aula. E aí, isso é a criação de subjetivações. É a sociedade brasileira que cria esse tipo de pensamento, de que os negros eram inferiores, incapazes e que não tinham condições de serem libertos. Então, eu agradeço ao Evaldo pelo que ele disse, e queria dizer uma coisa: não existe racismo reverso. Pode existir da parte do negro preconceito, mas racismo necessariamente atingia o outro. Eu posso ter preconceito com relação a um branco, isso não vai que ele vá à escola, que ele tenha um cargo de chefia, que ele chegue à presidência. Agora, se o branco tem um racismo em relação ao negro, ele impede que ele estude, ele impede que o negro cresça, que ele vá para a escola e tudo mais. Mais uma coisa que você disse foi sobre as negras embranquecidas. Eu não sei se eu entendi bem. Primeiro, eu queria explicar a etimologia da palavra mulata. Mulata vem de mula. Então, nenhum negro gosta de ser chamado de mula. Ou chama a gente de preto ou chama a gente de negro. Mas mulata vem de mula. São palavras, vocabulários que foram criados de uma lógica racista. Então, denegrir, mulata, criado mudo, isso tudo faz parte de uma lógica racista. Eu não sei se eu entendi o que você disse sobre os franceses gostarem das mulheres negras. Nós fomos colonizados por europeus. E uma das práticas dos europeus foi violar o corpo negro. E ainda hoje as pessoas acham que podem chegar para a gente, dizer que nós somos gostosas, ter esse tipo de aproximação e de vocabulário conosco. Isso também é racismo. Eu não sei se eu entendi quando você se referiu às negras embranquecidas, mas talvez seja aqueles negros que não admitem a sua própria negritude. Admitem porque estão identificados com o agressor, que estão identificados com o senhor abusador. E porque sabem que vão passar por tantas agruras na vida que acabam alisando os cabelos, que acabam afinando as narinas, enfim, o nariz, tudo para ficar semelhante ao branco, para ver se com isso tem mais facilidade na sociedade. Toda essa lógica é uma lógica racista.
Vânia? Vânia, Jesus, agora você. Eu concluí a palavra. Isso. Obrigada. Bom, eu quero agradecer tanto a Evaldo quanto a Vânia, principalmente por todas as questões que a Vânia trouxe, porque eram as questões que eu também traria para pontuar, inclusive certas nomenclaturas, certas referências que foram construídas na história, né? O medo de chamar pessoas negras, depois da lei do racismo, as pessoas ficaram com medo de dizer que alguém é negro, porque se disser que é negro pode ser imputado como racista, enfim, foram muitas questões que foram criadas ao longo do tempo para dificultar e distanciar essa relação, né, mais imediata com a negritude, com as referências e tudo mais. E aí, essas referências da mulata, inclusive lembrando um pouco do que Vânia trouxe, o Sargentelli foi um dos que mais divulgou o corpo, né, e a sensualidade da mulher negra na Europa e criou um comércio sexual no Brasil a partir desse elemento, que as pessoas queriam vir para essa terra onde tinham essas mulheres tão sensuais e tão de corpo tão maravilhoso, de pele exótica. Então esse lado do ser exótico também foi inflamado por muito tempo e até hoje essa coisa se perpetua. Quero agradecer também a Nery, que eu esqueci, de Peles Negras e Máscaras Brancas, ou seja, também uma grande referência de Fanon, né, que é preciso também poder fazer essa leitura e entender, né, como o Fanon também traz esse entendimento sobre a saúde mental, né, de como se atinge a saúde mental da população negra. E também lembrar que tem alguns elementos que eu poderia sugerir, que eu acho que se a perspectiva é se aproximar cada vez mais dessa temática, era também importante falar sobre branquitude, né? Privilégio branco, que é uma coisa que a gente sempre tem que passar por nós para poder a gente chegar para o outro. Então, eu passo pela minha negritude, pelas minhas referências, de ter sido criada por pais brancos e uma mãe negra em conjunto ao mesmo tempo. Então, fui atravessada por todas essas questões na minha história e isso é importante a gente rever a nossa história também e partir para entender, né, aquilo que está fora de nós. E aí eu acho que é interessante também entrar nesse contato. O que é esse lugar de ser branco, né? Como é que isso se dá dentro dessa sociedade racista? Que lugar é esse que cada um ocupa e o que é esse tal de privilégio branco? Acho extremamente importante, como também a necropolítica, que foi trazido como hoje uma política do Estado, né, para assassinar, para matar a juventude negra em especial. Então, o que se diz hoje, vidas negras importam, não é uma coisa que nasceu agora, o tema está sendo divulgado nesse momento, mas é justamente porque lá atrás, por exemplo, Abdias do Nascimento, não lembro se foi em 78, que ele já trazia o genocídio do povo negro. Então, ele já dizia, gente, estão matando os nossos jovens negros. E enfim, pouco se deu atenção. Agora, esse movimento, George Floyd, tem algumas coisas que se mexem, inclusive postar, eu sou antirracista. Bom, é fácil a gente poder divulgar isso virtualmente, mas ser antirracista é exatamente atuar como, é impedir, é questionar, é não permitir o racismo. Isso é ser antirracista. Enfim, é isso. Amiga, muito obrigado pela contribuição. Passamos para você, Jean. Você tem o privilégio de encerrar com a fala e com a poesia e com a música, mas use como quiser esse tempo. O tempo é seu. Ok, muito obrigado, Evaldo. Eu confesso que eu estou aqui, eu estou gelado pelo frio. Está baixo, viu, Jean? Nós não estamos. Eu pelo menos não estou te ouvindo. Não sei se o pessoal está te ouvindo. Eu confesso que eu estou gelado pelo friozinho que está aqui no sertão. E é um frio muito especial, porque ele vem da natureza sagrada. Eu gostaria de compartilhar com todos que estão aqui nessa sala, com a gente,
que certa vez eu estava tocando num shopping chamado Meg Shopping, em João Pessoa, na Paraíba, e eu tinha feito um contrato de 4 apresentações, e no meu segundo dia de apresentação, o dono do shopping chegou lá e eu estava tocando num ambiente com várias pessoas me aplaudindo e cantando as músicas junto comigo, e isso o incomodou profundamente, a ponto dele procurar a responsável o departamento de marketing e pedir a minha saída de lá, porque ele disse que o espaço dele não era para evidenciar ou para ver pessoas como eu em destaque lá. Eu gostaria de deixar claro aqui nesse grupo, para os negros não, porque os negros têm essa consciência. O racismo é um privilégio de branco. O racismo é unicamente privilégio de branco, seja ele de onde for. Eu gostaria de tentar propor aqui o inverso na imaginação. Imagina a mãe de quem é branco, a avó de quem é branco, o pai ter sido estuprado. Imagina toda a tua geração ser estuprada, ser desrespeitada. E simplesmente um certo dia, uma princesa branca chegar e assinar um decreto por questões políticas, por privilégio dela, dizer que estava libertando e simplesmente libertar e soltar essas pessoas sem território, sem o território do próprio corpo. Esse privilégio, seja de francês, seja de holandês, seja de quem quer que for, esse privilégio é de vocês. Nós não somos racistas com a gente mesmo. O que existe, sim, é uma imposição, sim, é uma descaracterização, sim, para tentar fazer de todos iguais. E nós não vamos ser iguais nunca. Nós não seremos iguais nunca, porque morar no exterior é um privilégio também para branco, não é um privilégio para preto. Lá vivem os negros que são de lá, que foram escravizados lá, que são herdeiros da escravatura de lá. Não venham me chamar de mulato, ou de privilegiado, ou que eu não entendi quem eu sou, ou que o meu bisavô que sofreu toda a escravidão do mundo, ao meu pai que foi humilhado em todos os trabalhos que ele passou, a minha mãe que foi copeira, que foi costureira, não venha dizer que ela não estava preparada para essa sociedade ou que essa sociedade não estava preparada para a gente. Nós não escolhemos ser escravizados. Nós não escolhemos ser escravizados. Não foi uma escolha. Não foi uma escolha. Guarde no coração de quem quiser. Se não quiser guardar também, pode cuspir. Mas entenda. Não foi escolha nossa sermos escravizados. E não é escolha nossa sermos desrespeitados e ter nossa história negada ainda hoje por pessoas que dizem ter conhecimento. Eu não fiz faculdade, eu não estudei. E prefiro, nessa hora, ter consciência de que é melhor não estudar. Porque o meu estudo está na terra. A minha conexão está com a terra, e a terra me dá sabedoria para me proteger, para lutar, para estar aqui de posse do meu violão, para dizer que nós existimos pela força da natureza. O meu Deus, o meu Jesus, ele é preto. Ele é preto. E ele é muito melhor do que eu, porque ele olha para pessoas, ele sim olha por igualdade. Vocês brancos é que não aprenderam a olhar com igualdade. As vidas negras, as vidas indígenas, a história do povo negro, eu convido. A história de vocês não precisa ser contada. Não precisa. Ela se conta sozinha. A nossa, ela precisa ser reafirmada. Eu não imaginei, numa quinta-feira, participar de uma roda de conversa falando sobre racismo, passar, ouvir palavras racistas, mal interpretadas não, porque não fui só eu que interpretei assim. Tem um monte de gente que está aqui que interpretou também.
Um monte de gente interpretou. Eu quero fazer uso da minha fala, do meu espaço, para pedir respeito pela dignidade, pela história dos meus ancestrais. Eles não merecem e eles se incomodam, sim. E eu digo a vocês que não entenderam ainda, uma hora vocês vão ter que parar de frente dos nossos ancestrais e vocês vão ter que pagar por cada palavra, por cada pensamento e por cada atitude racista de vocês. Eu não tenho condição de cantar, eu quero chamar aqui uma mulher preta, não é mulata, é uma preta, para fechar essa noite cantando uma canção nossa, de uma composição nossa, Camila Yasmin. O cabelo no ar, traz nos braços um sonho e no peito o orgulho de ser vencedora e sobreviver nesse mundo de cão. Ela tem uma dura peleja de estudar e trabalhar. Na verdade, o que fala mais alto é a vontade de ser alguém. Na verdade, ela quer um contrato com a igualdade e além de quem espera por dias melhores e não vai atrás. De quem mama na teta da vaca que é nosso país. Cadê Joana, Maria Teresa, que trazem total realeza da beleza que se põe na mesa do nosso lar? Cadê socorro? Gritem por ela. Quem sabe, Deus abre a janela de oportunidade para alguém do lado de cá. Não vale a pena viver vendo mal governar. Desse jeito vai ficar difícil aturar. Desemprego, desprezo do povo que quer trabalhar. Sustenta sua família, sua casa e poder sonhar. Olha o jeito da saia florida, da nega que desce a ladeira, com um sorriso no rosto e o cabelo de voar. Traz nos braços um sonho e no peito o orgulho de ser vencedora e sobreviver nesse mundo de cão. Ela tem uma dura peleja de estudar e trabalhar. Na verdade, o que fala mais alto é a vontade de ser alguém. Na verdade, ela quer um contrato com igualdade e além de quem espera por dias melhores e não vai atrás. De quem mama na teta da vaca que é nosso país. Cadê Joana, Maria Teresa, que trazem total realeza da beleza que se põe na mesa do nosso lar? Cadê socorro? Gritem por ela. Quem sabe Deus abre a janela de oportunidade para alguém do lado de cá. Não vale a pena viver vendo mal governar. Desse jeito vai ficar difícil aturar. Desemprego, desprezo com o povo que quer trabalhar. Sustenta sua família, sua casa e poder sonhar. Maria Teresa, que trazem total realeza pra beleza que se põe na mesa do nosso lar. Cadê socorro? Gritem por ela. Quem sabe Deus abre a janela de oportunidade para alguém do lado de cá. Não vale a pena viver vendo mal governar. Desse jeito vai ficar difícil aturar. Desemprego, desprezo do povo que quer trabalhar. Sustenta sua família, sua casa e poder sonhar. Desemprego, desprezo do povo que quer trabalhar. Sustenta sua família, sua casa e poder sonhar.
Boa noite a todos. Boa noite, obrigado, Jean. Muito obrigada a todos, Jesus, Vânia, a todos que tiveram presente. Um abraço grande e até a próxima daqui a 15 dias, gente. Um abraço grande. Boa noite.